Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem de alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso. Os fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Olá, como vai você? Tudo bem? Aqui é Andréia Souza. Nós vamos dar continuidade aos nossos 40 dias crescendo na oração. Hoje iniciaremos um novo tema. O tema de hoje é confissão e vamos utilizar o texto base de 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 10. Vamos ler? Pegue sua Bíblia e leia comigo. 1 João, capítulo 1, versículos 5 ao 10. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido o pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Estes versículos nos chamam a atenção para pensarmos sobre o que é andar na luz. O que quer dizer então andar na luz? Andar na presença de Jesus, Ele sendo a luz do mundo, como está escrito em João 8,12. Isso quer dizer andando em santidade, integridade absoluta. Vamos focar um pouco a reflexão no versículo 9. Qual o significado do versículo 9 indicar que Deus é fiel? Ele é fiel a nós, não abandonando-nos ou deixando-nos em nossos pecados, separados dele. Ele é fiel à sua promessa de perdoar. Ele também é fiel a si mesmo, tratando o nosso pecado para que possamos andar de novo com ele. E qual o significado desse versículo 9 também indicar que Deus é justo? Ele trata de forma justa a nós, seus filhos que ele ama, e ao pecado que ele não pode tolerar em sua presença santa. Se não fosse pelo sangue de Jesus Cristo vertido para a apropriação dos nossos pecados, Deus seria justo em nos condenar. O pagamento justo pelo pecado é a morte, como nos diz Romanos 6:23. E o sangue de Jesus paga esse preço para nós, limpando-nos de todo o pecado. Dentro da reflexão desses versículos, podemos encontrar o tema do perdão. Vamos falar um pouco então quais seriam alguns princípios dessa passagem relacionados a receber e estender o perdão. Um primeiro princípio que nós podemos falar é o princípio do reconhecimento. É fundamental reconhecer nosso erro ou pecado. A palavra confessar no versículo 9 quer dizer concordar com Deus. Um outro princípio é do arrependimento. Concordar com Deus quer dizer enxergar o pecado como Ele enxerga, chegando a ter a mesma atitude que Ele tem quanto a este pecado. Assim é fundamental o arrependimento. Não basta simplesmente confessar nosso pecado verbal ou intelectualmente. Falando do aspecto de estender o perdão, um outro princípio é o pedir perdão. Devemos especificar nosso pecado e não simplesmente pedir perdão, seja a Deus, seja aos outros. Outro princípio é a liberdade. Uma vez arrependido e uma vez que temos pedido perdão, devemos sentir uma liberdade total da culpa deste pecado. Jesus nos purifica, esquece do pecado e nos dá um novo começo. Não devemos continuar a lembrar nossa falha, exceto como uma lição aprendida. Se continuamos sentindo acusação, devemos reconhecer isso como obra de Satanás, o acusador dos irmãos, e resistir a ele, como está escrito em Apocalipse 12:10. Santidade, outro princípio. Quando somos perdoados, voltamos a andar na luz, na santidade e integridade total de Jesus. Voltamos a ser fiéis e justos como ele. Um último princípio que nós vamos refletir neste momento é o da restituição. Sendo fiéis e justos como Jesus, o último passo de corrigir o mal que fizemos é fazer restituição. Isso demonstra nossa fidelidade à pessoa que ferimos e demonstra nossa justiça, sendo que não pensamos que algumas palavras simples de pedir perdão equivalem ao mal que fizemos. A restituição demonstra frutos de arrependimento, sem o qual o arrependimento não se mostra real, como está escrito em Mateus 3, do 8 ao 10. Podemos perguntar, a confissão de pecados particulares é necessária para a sua renúncia? E a resposta aqui é sim, baseado no que está escrito em Salmos 32, do versículo 1 ao 5. Vamos ler? Salmos 32, do versículo 1 ao versículo 5, nos traz o relato de um poema de Davi. E assim diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca.
Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas, e disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Essa passagem indica que Deus é justo, anda na luz, perdoa e é fiel. Em qual dessas 4 qualidades você é mais forte ou mais fraco? Algumas definições dessas palavras podem nos ajudar. Justo, fazer o certo, relacionar-se como deveria com todos, com Deus, eu mesmo e outros. Andar na luz, andar em santidade e integridade total. Perdoar é estender misericórdia e graça para os outros, não lembrando ofensas. Fiel, andando ao lado de outros, especialmente quando tem necessidade, caem ou tropeçam. Considerando essas nossas reflexões baseadas no texto de 1 João 1, do versículo 5 ao 10, sobre confissão, o que você percebe que Deus está dizendo a você? E o que você vai decidir fazer em relação a isso? Com essas 2 perguntas, convido você a fazer o seu diário espiritual e a registrar aqui nos comentários deste vídeo as suas considerações e compartilhar conosco. Eu vou ficando por aqui, eu espero encontrar você amanhã para darmos continuidade aos nossos 40 dias crescendo na oração. Fiquem com Deus e até lá!